Bom dia, pessoal. Eu sou a Sara, sou psicóloga lá do CIAT Som. 3 Penha, mas lá eu estou como técnica social. Eu atuo como técnica social. E esse que está tentando ligar o microfone é o meu coordenador, Jonatas. Som, tá funcionando? Bom dia, espero que estejam todos bem. Vou começar do SEAT Caçula, de São Paulo. Né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Frase do poeta Fernando Pessoa, é uma frase que eu acho muito importante, porque ela é provocativa, né? E acho que, assim, das muitas maneiras de entender essa frase, uma que eu gosto bastante, é que uma das chaves, a que eu vou usar aqui, é que o termo preciso, aqui, ele não está se referindo a necessário. O termo preciso está se referindo à precisão, à técnica. Né? E aí, assim, navegar é preciso por quê? Porque para navegar, você usa bússola, você usa estrelas, você usa um mapa, ou seja, você consegue estabelecer de alguma forma uma rota. Já a vida, né? A vida a gente não tem esse mapa tão definido. A gente fica muitas vezes à mercê aí dos nossos sentimentos, pensamentos, certezas absolutas e as contingências que se apresentam para nós ao longo da vida do próprio ambiente, digamos assim. E por falar em contingências, né? Nós precisamos procurar uma nova casa. Nós tínhamos um local para estabelecer o SEAT 3, e no decorrer do início da obra, já esse local apresentou alguns problemas estruturais graves no prédio, e a gente precisou procurar essa nova casa. Né? E aí, assim, é interessante porque quando você vai procurar uma nova casa, as pessoas não colocam no jornal assim, aluga-se um prédio preparado para o SEAT 3. Então, nós descobri isso, né? Então, nós tivemos que partir para a segunda etapa, que é, após conseguir um local, né, adequado, que tivesse um jeitão de hotel, porque era o mais adequado para a proposta do SEAT, né? Nós conseguimos achar um local e lá na Penha, né, por coincidência, rodamos muito e conseguimos continuar, né, por coincidência, muito próximo do local antigo, né? E aí começa um processo de reforma. Né? E aí, todas as emoções que competem a um processo de reforma. Não sei se alguém aqui teve uma experiência, é uma experiência de vida transcendental e transformadora. A reforma. Né? Essa foi uma foto aí no fim do dia, né? Bonita essa foto aí, né? E aí foi uma loucura, assim, 4 meses intensos de dedicação plena. Né? Eu estava antes, assim, no período que a gente ficou pensando em local, eu tive a honra de poder participar um pouco da história do SEAT 3 Ermelino, onde eu falo que eu fiz estágio, aprendi muito lá. Né? E aí a outra parte do tempo foi entrar em engenharia, e novamente eu me deparei, porque eu sou de humanas, né? A vida inteira fui psicólogo de formação. Né? E aí uma frase que um amigo meu falava se fez presente, errar é humanas, né? Mas aí eu convivendo com os engenheiros, descobri que a engenharia também não é uma ciência exata, porque se você pergunta para 10 engenheiros diferentes, os 10 falam soluções diferentes para você, né? Então, né, tudo isso depois de 4 meses intensos, finalmente o grande dia, né? O dia da inauguração. Né? Aprendi, pessoal, aqui, ó. Absolutamente emocionante. Pense uma pessoa feliz. Né? Eu nem sabia como colocar. Eu não sabia se ficava assim, né? Uma catarse, né? Depois de 4 meses intensos aí da reforma, finalmente o grande dia, e assim uma alegria inacreditável, porque trazer um serviço novo para a cidade de São Paulo, fazendo algo que você ama, que você gosta, né? Os antigos gregos, eles acreditavam muito no cosmos, né? E a ideia de cosmos é muito bacana, que é assim, que o universo ele é um todo ordenado, e tudo no cosmos tem um sentido, né? Então, assim, o professor Clóvis de Barros Filho fala muito disso, né? Você olha para a natureza, tudo é perfeito, né? Ninguém sapeia bem igual o sapo, ninguém venteia igual o vento, mas nós humanos precisamos descobrir o nosso lugar, né? E aí, quando você acha o seu lugar, né, vem aquele momento de felicidade, que é quando você deseja que o tempo não passe. Né? E aí eu posso dizer que nesse dia eu estava muito feliz, nesse dia eu estava no meu lugar. E aí, um pouquinho da linha do tempo,
né? Somos jovens, então nossa linha do tempo é muito menor que a dos serviços que estiveram até aqui, mas fazendo um resumo muito interessante, né? A gente inaugurou dia 13/9, né, desse ano, e aí, já na parte da tarde, a gente já fez a primeira reunião de NAC. Inauguração de manhã, NAC à tarde, e vamos colocar os beneficiários para dentro, porque era um serviço que estava sendo muito esperado, né? E no mesmo... só volta anterior um pouquinho, Sara, por favor. Já no dia 14 chegam os primeiros beneficiários na nossa unidade, né? Então, assim, uma alegria muito grande recebê-los, um momento muito marcante. E aí seguimos entrando já no mês de setembro, com Setembro Amarelo, a minha equipe maravilhosa, que eu só tenho a agradecer todos os dias, já iniciando as atividades de Setembro Amarelo e fazendo contato com o território, né? E algo que eu vou repetir bastante, o território da Penha foi fantástico, abraçou a gente de uma maneira incrível, facilitou muito todo o processo, né? Os CAPs, as UBSs, né? Aqui agradecer a Silvia por todo o carinho, toda a dedicação aí, porque facilitaram muito a nossa estada na Penha. Foi um território que abraçou a gente de uma maneira muito boa, assim, foi muito feliz, né? Já no dia 30/9 a gente faz lá no CIATES as comemorações de aniversários do mês, né, aniversariantes do mês, porque é muito importante, é um resgate da história, é um resgate do momento marcante que é o nascimento, uma celebração da vida, e no Setembro Amarelo, ainda com todos os dados que a gente tem sobre suicídio, né, muito importantes no mundo inteiro. Então, assim, é muito significativo, né, é algo que resgata muito da história dos nossos beneficiários. Já no dia 11/10 começa outro marco importante, nossas primeiras inserções no POT, que é muito esperado por eles, né, e também faz parte do programa e atividades do Outubro Rosa, e entramos no Novembro Azul aí com as comemorações também de Novembro Azul e com as comemorações também do mês da Consciência Negra, né, que a gente fez muitas atividades, tivemos rodas de capoeira, tivemos assim muitos encontros, né? E por falar em alguns dados do serviço, hoje a gente tem um total aí de 36 vagas ocupadas, só que já temos, nosso NAC, já com 3 meses, já temos 44 casos discutidos. Nos próximos dias vão chegar alguns beneficiários, totalizando já 45 das 50 vagas que nós temos. Então, acho que é muito sucesso isso, né? A gente conseguiu rapidamente ocupar as vagas. Temos 4 casais, 3 crianças, né? Total de 23 inseridos no pote, alguns já vieram com pote para a nossa unidade, né? E temos 6 beneficiários aí trabalhando no mercado informal também. Das ações realizadas, um pouco aí do nosso espaço das ações, né? Pense, né? E acho que é uma coisa assim que é um mérito muito grande do coordenador, você vê a felicidade dos trabalhadores, né? Isso é um exemplo de liderança. Né? Meu pessoal trabalha muito feliz. Sem dúvida, é uma honra estar com essa equipe. Né? Aqui é a Cleirineia, pode falar o nome do beneficiário? Bom, enfim, é uma das nossas beneficiárias, e o técnico Márcio. Quando o beneficiário chega, a gente faz o acolhimento, e aí a gente vai identificando, a gente realiza também, constrói com ele o PTS, né, e vai identificando o que ele tem de potencial, e a gente... No caso dela, ela ama cozinhar, e nós temos uma cozinha lá. Então, tem alguns momentos que ela separa para fazer essa alimentação, e ela também ensina outros beneficiários essa coisa boa que ela sabe fazer, que é cozinhar. Já comi a comida dela, é muito boa, pessoal. Obrigado. Aí várias atividades que eu acho que acontecem em todos os CIATs, né, mas a gente colocou para ilustrar, com música, rodas de conversa, terapia comunitária, tudo que a gente pode potencializar esse cuidado que vai continuar na rede, né, a gente utiliza de recurso. Aqui um pouco das histórias positivas, né? A gente fala de conquistas, né? Pacientes, beneficiários que estão lá aprendendo a ler, que estão resgatando a esperança, estão se preparando para o mercado de trabalho. A gente tem momentos de superação de crise, a superação da crise é algo muito importante. A crise, apesar de desorganizar, no momento que a equipe reforça o vínculo, protege, isso eleva a pessoa para um novo patamar do cuidado. Né, porque a superação da crise é algo muito importante, né? E aí, as novas rotas, aqui esse é o dia que a gente recebeu as primeiras vagas do pote, que sem dúvida abre uma perspectiva, novas perspectivas de vidas para os beneficiários. Como o Jonathan disse, nós estamos bem amparados, né, na questão de rede. Os CAPs são maravilhosos. Nós temos o Cangaíba, o CAPs AD2, Cangaíba, e nós temos também o Penha 3,
Então, por exemplo, essa beneficiária ela teve um período que ela esteve assim, nós entramos em contato com a técnica de referência dela de lá, discutimos o caso, e aí nós entendemos que naquele momento ela precisava de um acolhimento. Então, ela ficou lá por 15 dias, e quando ela volta mais organizada, e aí a gente consegue também desenvolver aí o trabalho, continuar o trabalho com ela. E depois retorna para o nosso serviço. Como qualquer munícipe, né, o CAPS 3 não é exclusivo para o SEAT isso, né? É um movimento, é uma estratégia terapêutica que é pensada no momento de crise. É muito importante porque isso evita uma internação, isso mostra que as equipes estão próximas, trabalhando juntos, isso favorece muito a recuperação. Né? E aí os desafios, né, já finalizando, caminhando, né, o finalizar, né, eu elenquei 2, né, tem tantos desafios, mas elenquei 2. Acho que o principal é assim, essa mudança de hábitos. Eu, como alguém hoje muito contaminado pelas neurociências, né, alguém que está estudando muito dentro dessa área da neuropsicologia, das neurociências, a gente tem uma autora tão importante que é a Nora Vocal, né, não sei se vocês conhecem, mas assim, ela foi eleita em 2007 uma das personalidades mais importantes, das 100 mais importantes do mundo, né? Uma mulher brilhante, de uma inteligência extraordinária, ela tem uma cooperação muito grande para fazer para a nossa área, no desafio da luta contra o uso abusivo de substâncias. Ela, pela neurociência, ela tem provado cada vez mais que as pessoas que são vítimas, as pessoas que tem a questão da dependência química, elas não é uma falha de caráter, algo que a gente já sabia, mas é legal ver alguém da neurociência trazendo isso. Não é uma questão de pouca força de vontade, de falta de caráter, né? A gente tem elementos neuroquímicos muito importantes, né? Rapidamente falando aqui, em 10 segundos, um pouco de neurociência. Se a gente começa a imaginar o mecanismo que tem de uma substância psicoativa afetar o cérebro, e como é difícil a pessoa sair, é uma combinação terrível. Né? Por um lado, a gente tem uma área que chama núcleo accumbens, que está ligada com o nosso processo de criação de hábitos e tem a ver com dopamina, e tem a ver com uma série de substâncias que fazem a gente querer continuar a fazer algo. Né? O uso de substâncias afetam profundamente essa área. Então, uma batalha neuroquímica tremenda. Por consequência, aí você fala assim, puxa, e a força de vontade? Lobo frontal, né? É uma área que é afetada também pelo uso de substâncias, porque o metabolismo dela é prejudicado por conta do substância. Então, assim, olha que terrível o mecanismo da substância. Ele, ao mesmo tempo, te motiva e te induz a continuar naquele comportamento e tira suas defesas para poder lutar contra ela. Né? Então, assim, isso é a prova que os nossos beneficiários, eles não são pessoas de caráter duvidoso, eles não são pessoas que simplesmente fazem escolhas ruins porque eles são maus cidadãos. Eles são heróis numa batalha muito difícil, que é a batalha no cérebro. Né? Eu gosto de trazer esse recorte porque essa outra parte eu acho que é outra constante que é muito dominada já pelo pessoal do nosso povo da saúde, como eu digo, que são todas as questões sociais que envolvem esse desafio. Né? Nós temos aqui o nosso público, que muitas, assim como a Raquel trouxe, né, é um público pobre, negro, trans, vítima de todo tipo de preconceito, e mais o preconceito de ser um usuário de substâncias, que é muito mal visto na nossa sociedade. Né? Então, a gente ajuda nesse processo. E aí, finalizando realmente, né, um pouco aí dos nossos sonhos para o futuro, né, a ideia é fortalecer com todas essas técnicas e estratégias que a gente usa do cuidado, para que eles possam conseguir o trabalho, para que eles rumem para a autonomia deles como cidadãos, que eles alcancem a melhor versão deles. Né? Acredito muito nessa ideia da melhor versão, que é o ponto máximo. Né? Para nós, é tão difícil aquele drama ético que a psicologia tem. Né? Eu devo desejar pelo outro, mas eu quero o bem do outro ao mesmo tempo. E aí, a solução que eu encontrei pensando assim, puxa, eu quero que ele encontre a melhor versão dele. Porque ele encontrando a versão melhor dele, ele fatalmente vai conseguir ir para esse movimento, que é o último degrau aqui dessa escada, que é o resgate pleno da cidadania e da dignidade. Gente, muito obrigado. Antes de finalizar, Jonathan, só um instantinho, eu gostaria de dar um feedback para o pessoal do Armênia, que trouxe o caso de uma beneficiária, uma mulher trans, que foi com seu companheiro lá para o SEAT 3 Penha. Ela continua no propósito dela, permanece abstinente, e nós inserimos ela num curso agora de redução de danos. E vamos fazer a transferência dela para o nosso território, para ela dar continuidade aos estudos, tá bom? E ela quer ser psicóloga. Muito obrigado e um bom dia para vocês!